Seja galhardamente bem-vindo à nossa central de podcast na Rádio Evangelizar. Eu sou o Diácono Cleverson Martins Teixeira e estou hoje aqui com você para mais um Por Dentro da Sacristia. E no dia de hoje quero falar sobre as ofertas e as oferendas, pois na Sagrada Escritura nós vamos encontrar São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, dizendo-nos o seguinte: que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Quando nós falamos disso, nós pensamos apenas na parte financeira. Mas oferta, oferenda, é apenas dinheiro que a gente dá à igreja? Temos que olhar para a história da liturgia. Quando os discípulos, quando os apóstolos celebravam lá na igreja primitiva, eles falavam com as pessoas sobre Jesus Cristo, explicando a eles sobre Jesus Cristo na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento. E lá pelas tantas, começava a dar uma fome, então alguém logo dizia: Senhor, eu trouxe um pedaço de pão, e o outro já trazia o vinho. O apóstolo então pegava aquelas ofertas, bendizia ao Senhor: Bendito seja Deus pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e que para nós vai tornar o pão da vida. Partia o pão, dizendo a cada um: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Estas foram as palavras proferidas por Jesus na Santa Ceia. Depois, tomava o cálice e bendizia ao Senhor: Bendito sois, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o vinho da salvação. E aí, entregava a cada um dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova e eterna aliança. Então, ao fazer este gesto de receber estas oferendas, ele consagrava e devolvia àquela comunidade estas oferendas em sinal de corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, na procissão de oferenda, na procissão da apresentação dos dons, devem vir apenas o pão e o vinho, na âmbula e na galheta. Não aquela broa, não aquelas uvas, mas estes elementos que serão colocados sobre o altar, que serão oferecidos ao Senhor, que serão consagrados e que voltarão ao povo em corpo e sangue. Outro elemento que pode ser também trazido nesta apresentação dos dons são donativos que serão recebidos e que se tornarão também cestas básicas, nas quais o povo será beneficiado, né, com as doações de tais alimentos. Então, na hora deste momento, você pode colocar cestas para a arrecadação dos donativos que as pessoas levaram. Lembra-nos do Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, onde os apóstolos estavam lá e as pessoas depositavam aos seus pés tudo o que tinham, colocavam tudo em comum, ajudavam, portanto, as pessoas. Aqui nós podemos utilizar destes benefícios, né, entendendo este ofertório como também um momento de gratidão, um momento para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos concede. Mas, diácono, eu estou desempregado, como agradecer? Sim, agradecemos porque Deus, mesmo você estando desempregado, Deus continua te amando, continua olhando por você. Hoje, pode ser que você não tenha condições de dar algum donativo, de contribuir financeiramente, mas oferte também a sua vida em favor da comunidade, preste serviços a esta comunidade. Não deixa de ser também
uma oferta, um ofertório. Espero que este podcast lhe ajude a compreender um pouco mais este momento tão sublime do nosso ofertório. Aproveito para deixar a vocês uma sugestão. Se você ainda não reza, passe a rezar, reze pelas vocações. Precisamos tanto de bons e santos sacerdotes. Então reze por eles, reze também por aqueles que desejam, por aquelas que desejam entrar nas congregações religiosas femininas, ofertando a sua vida ao Senhor por meio de um carisma. Que o bom Deus possa também acolher a cada um destes e possa suscitar no coração de tantos jovens o desejo de servi-lo no meio como um sacerdote, como um religioso, como uma religiosa, ou como um bom pai e mãe de família. Que Maria Santíssima, Mãe, Mestra e Discípula Missionária, nos ajude a ouvir o Evangelho da Vocação e a responder com alegria a este chamado. Maria, Virgem Senhora da Luz, nos acompanhe e o bom Deus nos abençoe. Até o nosso próximo podcast. Aproveite e continue aqui conosco, pois nós temos outros podcasts que vão trabalhar assuntos diversificados e que possa ser do seu interesse. Até lá!